Bom, quando a gente fala em nossas origens, sempre tem aquela curiosidade de tentar entender de onde os nossos antepassados vieram, como começou a história do nosso povo. E eu acredito que para dar o pontapé inicial aqui, é interessante que você nos conte um pouco de como se deu a constituição da comunidade do sítio Mororó. Certo. Então, a comunidade do sítio Mororó, né, na verdade, antes de se chamar sítio Mororó, ela se chamou sítio Panela, né? Hoje a gente vê que o município de Santana do Cariri, salvo não me engano, acho que tenha 133 anos de emancipação política, né? E pelo que a gente tem conversado, né, com a comunidade, né, com os mais velhos, né, com nossos anciãos, e tentando buscar, né, entender a história do Mororó, né, do surgimento, né, e dos primeiros moradores, enfim, a gente tem descoberto que a comunidade do sítio Mororó é uma comunidade muito antiga, né? O início da comunidade do sítio Mororó está muito ligada também ao início, né, do município de Santana do Cariri, que teve como primeiro nome Santana do Brejo Grande. Está muito ligada também aqui ao município de Nova Olinda, né, que antigamente era conhecido como Tapera, né, antes de se tornar cidade, se desmembrador de Santana do Cariri. E é isso, é uma comunidade, né, como inicialmente eu disse. Hoje a gente chama de sítio Mororó, né? Mororó é uma palavra indígena, né, que significa planta de sabor amargo, né, que é também conhecida popularmente como pata de vaca, né, e é muito abundante lá na Caatinga, né, e lá na comunidade do sítio Mororó também é muito abundante. Mas aí antes de assumir essa nomenclatura, né, de sítio Mororó, a comunidade foi conhecida como sítio Panela, né? E a gente também, quando criança, escutava, né, a nossa mãe, nossos avós, né, falando sobre isso, primeiro nome da comunidade, e a gente sempre perguntava, e por quê? Né, por que sítio Panela, né? E eles sempre diziam que antigamente no território da comunidade do sítio Mororó era uma grande mata, né, fechada e frondosa, e que existia índio, né, e que depois os índios foram embora, né, conforme eles diziam, e outras pessoas vieram habitar a comunidade, né? E encontravam na mata, né, muita cerâmica, né, panela de barro, né, pedaços, às vezes inteira também. E eles associam esses encontros, né, de panelas e de cerâmica, né, a esse primeiro nome da comunidade. É até interessante que tem a comunidade do sítio Mororó e tem a comunidade do sítio Loma, que é vizinha, né? E Mororó chamava Panela e o Loma se chamava Lama. Aí teve, não sei se 1940, em 1950, teve uma pessoa da comunidade que foi do sítio Lama, né, que foi vice-prefeito do município, que é o seu Zé Vitalino, né? E não sei se ele em conversa com outras pessoas da comunidade, né, disseram, não, é muito feio a gente ir para algum campo, uma reunião, e o povo perguntar, onde é que você mora? Não, eu moro na Panela, no sítio Panela, eu moro na Lama. Aí acho que mudaram esse nome, né? Realmente, o sítio Panela se tornou sítio Mororó e o sítio Lama se tornou Lomas, né? Então a gente ficava muito curioso sobre isso, né? E tentando entender essa questão das panelas, dessa cerâmica e desses índios, né, que moravam lá, a gente sempre foi curioso e motivado a sentar com os mais velhos, né, escutar as histórias, a provocar também, né, na memória deles, né, e buscar entender. E conversando com minha avó, né, com meus parentes e outras pessoas da comunidade que já contam aí com seus 80, 90 anos de idade, né, eles dizem que a comunidade do sítio Mororó foi ocupada, né, tomada posse pelos primeiros moradores, foi Antônio Branco e Marazinha Branca, né, que dizem que eles eram originários do Crato, né, do Crato eles se estabeleceram por um período aqui em Tapera, né, em Nova Olinda, acho que naquela região ali mais do Terreiro Duro, e depois a gente ainda está buscando entender como é que se deu essa questão da aquisição da terra, né, lá da comunidade do sítio Mororó, e eles se estabeleceram lá. Minha avó contava que do Crato para cá, né, veio ela dizia de comboio, né, um comboio de 60 pessoas, que eram da mesma família. Aí ficaram um determinado período e depois resolveram seguir viagem para o Pará, né, para as matas do Pará. E foram todos. Mas aí quando chegaram lá, minha avó conta que eles começaram a adoecer e a falecer, muitos por conta da febre amarela, né? E um dos sobreviventes foi meu bisavô,
né, que diz que ainda pegou a febre amarela, mas aí diz que no desespero e com medo de morrer, vendo os parentes morrendo, né, diz que quando o sol estava bem quente, ele ia para a beira do rio, né, que lá próximo onde eles estavam, e ele começava a tomar banho no rio e depois saía e se jogava na areia quente, né, e ficava bolando para lá e bolando para cá, e quando ficava com o corpo muito quente, né, se jogava novamente na água. Eu não sei o milagre que aconteceu, né, só que ele melhorou, né, ele melhorou, e quando ele melhorou, ele decidiu retornar para cá, né, retornou, e quando chegou ele se estabeleceu na comunidade do que hoje a gente conhece como Sítio Mororó, né? E a partir daí é a história do surgimento, né? Mas aí a comunidade do Sítio Mororó, em relação a essa questão da ocupação, tem esses dois momentos históricos, né? Tem esse primeiro momento, tem esse momento histórico que eu acabei de relatar, que está relacionado à questão da colonização, né, daqui da região, mas aí também tem essa questão da habitação indígena, né? Provavelmente pelo povo Cariri, mas aí de repente outros povos devem ter passado por lá também, porque dentre os achados do Instituto de Arqueologia do Cariri, né, nas prospecções arqueológicas lá no território, nos sítios arqueológicos, né, foi encontrado cerâmica pintada, que segundo os arqueólogos, né, estão relacionadas ao povo Tupi-Guarani, né. Então tem esses dois momentos, né, tem esse momento indígena, né, pré-colonial, né, da colonização, e tem esse momento da colonização, pós-colonização, que nos levou até hoje aqui, né.